Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria falar com você sobre processos da salvação e a carta que eu queria usar é a carta de Paulo aos Romanos, que é, na verdade, o livro da justificação pela fé. No Novo Testamento é o livro mais importante, talvez, que a gente tenha sobre uma sistematização a respeito da aplicabilidade da doutrina de Cristo, da obra de Cristo, principalmente redentora, do qual faz uma distinção a respeito do povo de Israel, dos gentios e principalmente da fé, que é elemento crucial e primordial para que a gente alcance a redenção em Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É importante a gente perceber que a justificação é o processo do qual Deus nos torna justificados, como o próprio termo já é claro, mas não nos torna justos. A gente vai discutir um pouco sobre isso. O trecho que eu queria ler é o capítulo de número 3, que Paulo está falando sobre os judeus, e é importante pensar que Paulo está escrevendo na carta aos Romanos de que os gentios eles eram condenados por não seguir a lei, e os judeus por não conhecerem e não seguir a lei, os gentios. E os judeus eles eram condenados porque conheciam a lei e não conseguiam cumprir. Então, a lei não conseguia ser mérito de justificação para ninguém. Por isso, Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Abre aspas, tem um monte de gente querendo seguir a lei de Deus e achando que a seguir os 10 mandamentos é que traz salvação ao indivíduo. Quando a carta aos Romanos deixa claro de que a lei de Moisés era incapaz de tornar o homem hábil a ser justificado diante de Deus. Ok? Fecha aspas. O texto falando justamente sobre os judeus, e aí o texto diz a partir do verso número 9 do capítulo 3 da carta de Paulo a Romanos. E então, somos superiores a eles? Judeus? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Já não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuíram nenhum temor de Deus. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz. Para toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única coisa que Paulo está dizendo aqui que a lei traz é o seu pecado, é o conhecimento de que você está sendo um transgressor. E ele continua. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei dos profetas, isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem, pois não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração de sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, a obra da cruz é a única forma de nós nos tornarmos justificados diante de Deus. Primeiro ponto, aqui no nosso canal a gente falou sobre o justo. Muitas vezes quando a Bíblia fala sobre justo, a Bíblia não está falando sobre um homem sem pecado, a Bíblia está falando sobre um homem que tenha uma correção moral na sua conduta de vida. É interessante pensar que o próprio texto bíblico diz, como Paulo mesmo vai citar e está citando no Antigo Testamento, de que não há um justo sequer. Então, todos somos pecadores diante de Deus. E a lei, ela não conseguia, como nós falamos, estabelecer de forma um parâmetro de vida do qual o homem fosse justificado diante de Deus. Essa é uma obra que vem por meio da fé e vem por meio do sacrifício propiciatório de Jesus. É mediante o sangue de Jesus derramado na cruz que nós somos justificados. A justificação, o que é? A justificação é quando você deixa de receber a punição que você receberia. É Deus mudando o seu estado de condenação diante dele. Antes, por causa do pecado, nosso destino era o inferno.
era padecermos, era sermos, como diz o texto, num estado de destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado, e o mérito da nossa própria vida, da nossa existência pecaminosa, era continuar destituído de Deus para todo sempre. A obra de Cristo Jesus, ela tira essa condenação, esse juízo. Pensa num tribunal, você é o réu e Deus é o juiz. A sua condenação é justamente oriunda do seu pecado, assim como a condenação nos nossos dias diante de um fórum. Ou seja, a absolvição, no caso do juízo de Deus sobre nós, é de forma forense, ou seja, de forma a tirar de nós a culpa da condenação, mudando o nosso endereço eterno, entende? É como se o nosso juízo diante de Deus, diante do tribunal, fosse Deus batendo o martelo e decretando: você é culpado porque você é pecador. Agora não. Agora Deus bate o martelo e diz: você está absolvido, você não está justo. Lembre disso, você não está sem pecado. O processo de mudar o nosso caráter não está na justificação, e sim na santificação, próximo tema nosso. Mas o processo que nos torna absolvidos diante de Deus, pela fé, é a justificação. E é interessante que o texto bíblico diz que a justificação, ela é um processo oriundo de Cristo Jesus. E é uma atitude de generosidade e de justiça de Deus para conosco. Não haveria outra forma de nós estarmos diante de Deus justificados, ou seja, perdoados dos nossos pecados e retirados de nós a culpa que nos levaria ao inferno, se não fosse o sacrifício de Jesus. Isso tudo é oferecido pela fé. É interessante que a justificação, Charles Hodge até diz que a justificação é o processo do qual Deus paga a nossa dívida, porque Jesus assumiu essa dívida na cruz do Calvário, e por ele ser propiciação e por ele ser mediador dessa nova aliança e dessa graça, nós somos agora justificados, mas que isso, a justificação, é só um ato forense, ou seja, é só um ato de tirar de nós a nossa sentença. Mas Champlin vai dizer que isso vai mais além. E Charles Hodge também depois escreve alguma coisa a respeito. De que se você pegar a justificação, por exemplo, no texto bíblico, ela produz vida. Isso é muito legal. Porque apesar de a justificação tirar a nossa condenação, obviamente que Deus não tem só essa preocupação, não é? Se você for olhar, por exemplo, o texto aqui de Romanos, capítulo de número 5, você vai ver, por exemplo, Paulo falando a respeito dessa obra, não é? dessa justificação, do qual você vê que a justificação na vida do cristão, oriunda ao perdão de Deus, produz um novo estado no coração do indivíduo. O texto é de Romanos, capítulo número 5, verso 7, porque diz assim: porque se a morte reinou pela transgressão de um só homem, então os que receberam da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Cristo Jesus. E aí ele continua: portanto, por um só a transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. E essa vida, ela é justamente a transformação do indivíduo diante de Deus na condição de ser uma nova criatura, como nós falamos também lá no vídeo sobre regeneração. Quando estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, e também é um processo do qual nos indica ou vai nos levando para o estado de glória, que é o que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo de número 8. Ele vai dizer que, por exemplo, o capítulo 8, verso 29, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele diz: aos que predestinou também chamou, e os que chamou ele justificou. E essa justificação é para quê? E os que justificou, a eles também glorificou. Ou seja, essa vida citada lá no capítulo 5, ela é uma vida que se aplica no processo da santificação, agora, e também no estado da glorificação futura. A justificação, ela abre a porta para que a gente de fato seja
tornados santos, nos tornemos santos diante de Deus e depois nos tornemos como Deus, a imagem e semelhança de Deus em plenitude, no estado de glorificação. Tudo isso mediante a obra de Cristo Jesus. Então, se a regeneração, como nós falamos semana passada, é o processo do qual Deus ele nos torna uma nova criatura, existe também um processo de tirar de nós a nossa sentença, a nossa culpa, que é justamente a justificação. A palavra justificação, no sentido bíblico, é justamente o termo julgar. É bem ligado à questão do foro, lá na Grécia, quando as praças eram chamadas de foro, e ali era um lugar onde tinha os comércios, mas também um lugar onde tinha os julgamentos, onde as pessoas eram julgadas. E esse foro, não é? Esse juízo, esse julgamento, é justamente o tema que Paulo está trazendo aqui na carta, de que é pela obra de Cristo Jesus e pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados, que nós recebemos, que é tirado de nós essa culpa, porque Jesus assumiu essa culpa na cruz do Calvário. Por isso, pela fé, a gente ganha uma nova vida. Por que a gente ganha uma nova vida? Por que a gente ganha regeneração? Porque nós temos uma nova condição diante de Deus por meio de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, isso vinha pela observância da lei. Mas a lei, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, era um fardo muito difícil de carregar. Porque as pessoas cumpriam vários mandamentos, mas acabavam caindo em um. E ele mesmo vai dizer que quando a pessoa caía em um mandamento, ela era réu de toda a lei, porque toda a lei dizia que ela era pecadora. Então a lei se transformou num fardo quase impossível de seguir. E o fim da lei é Cristo, como também está escrito aqui. O fim da lei é o cumprimento da justificação plena na cruz do Calvário, que nos oferece de fato uma justificação eficaz por meio de um sacrifício eficaz. Visto que a nossa vida não tem condição de se justificar por causa dos nossos atos, o sacrifício de Jesus é um pleno e único e perfeito sacrifício que nos torna justos, ou melhor, justificados diante de Deus. Ainda pecadores? Ainda. Precisando do processo de santificação, da porta aberta da santificação da nossa vida, nos tornando a imagem e semelhança de Cristo dia a dia? Sim. Por meio da justificação? Sim. O do qual nós, por meio dessa justificação pela fé em Cristo Jesus e a dedicação à nossa vida, nós estamos endereçando a nossa vida ao último estágio, a glorificação? Sim. O momento onde nós habitaremos com Deus em plenitude? Sim. Isso tudo é por meio da fé. E esse talvez seja o tema mais importante que Paulo está escrevendo para Romanos. Vocês precisam entender que a salvação é um princípio de fé. Ela é um dom gratuito de Deus. Não é mérito humano, nem ação humana. Por isso que a gente diz que não é seguindo a lei de Moisés, os 10 mandamentos, ou deixando de fazer isso ou aquilo que você é salvo. Você é salvo pela fé. Você é salvo por crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E a partir disso, você, como a gente falou semana passada, você é regenerado. E como falamos hoje, você é justificado. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque a tua justificação tira a culpa, Deus, do nosso pecado e nos endereça a uma vida de santificação e de futura glorificação contigo. Nós te agradecemos porque isso, ó Deus, é obra da cruz de Cristo, uma ação, ó Deus, de graça e de misericórdia para todos nós. Nós te agradecemos porque isso, ó Deus, é prova da tua fidelidade e da tua bondade. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por essa justificação que se aplica à nossa vida, muito mais de tirar, ó Deus, a culpa, tirar a nossa condenação diante do Senhor, mas sim, ó Deus, de nos perdoar, de nos oferecer vida e transformação. Nós te agradecemos por isso e te louvamos, ó Deus, e agradecemos principalmente ao teu Filho pela sua morte na cruz. Nós agradecemos e oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus, e que você consiga viver todos os dias como um justificado de Cristo Jesus pela fé.